Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha da AFA 2025. Então vamos lá. Considere o ponto A, 10 e 6, no plano cartesiano. O ponto B é obtido ao girar o ponto A em 60 graus, no sentido anti-horário, conforme a figura abaixo, né? Conforme a figura abaixo. Então, as coordenadas do ponto médio do lado AB, né, é igual a quanto, né? Aí aqui, gente, a gente tem um plano cartesiano, tá? Ali a gente tem um ponto A que mede 10 e 6. Esse ponto A ele já tem um certo ângulo, né? Um ângulozinho alfa. E aí a gente vai ter um ponto B, né? De coordenadas x e y. A gente não sabe quem é, temos que descobrir. E a diferença do ponto A para o ponto B, né? Na verdade, é a mesma reta, só que girada outros 60 graus, né? Então vamos lá, qual que é a mentalidade dessa questão? Gente, a gente vai ter que escrever aqui as projeções nos eixos, ok? Porque esse A aqui, gente, ele já tem, né, uma determinada angulação, né? Então, um jeito de você fazer essa questão é você escrever as projeções aqui nos eixos cartesianos, certo? No x e no y. E aí depois a gente vai escrever a projeção do ponto B, né? No eixo x e no eixo y também, usando os ângulos alfa mais 60, ok? Alfa mais 60. Então vamos lá, né? Vamos lá aqui pra escrevendo, certo? Ó. Aqui, gente, ó, já comecei já escrevendo as projeções, certo? Então, por exemplo, ó, o ponto A é 10 e 6, né? Então, a coordenada x, tá, gente? A projeção no eixo x, né? Projeção nas abscissas, vai ser quem? Vai ser um determinado raio, né? Uma determinada distânciazinha, vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Isso daqui, gente, eu fiz, né? É quase como se eu estivesse mudando aqui as coordenadas, né? Fazendo aqui uma rotação, né? Na verdade, não é uma rotação, né? É uma nova projeção ortogonal, certo? Mas para todos os efeitos, tá, gente? Eu estou só reescrevendo aqui essa coordenada, tá certo? Esse R aqui, na verdade, ele não vai ser tão importante porque ele vai desaparecer mais na frente nas questões, certo? Mas o que eu estou calculando aqui é a projeção do ponto A, tanto no eixo X como no eixo Y. Para calcular essa projeção, a gente vai fazer o quê, né? A gente pega esse R, né, que é como se fosse o módulo do A, vezes o cosseno do ângulo alfa. Isso aí a gente está vendo que vale 10, né? Que vai dar a coordenada no x. E a mesma coisa para o y, tá certo? Ó, R, né, que é o módulo do ponto A, vezes o seno de alfa, né, que é para o eixo y, que dá igual a 6. Pronto. Aí, gente, como eu disse, eu não preciso se preocupar tanto com esse R, tá? Depois ele desaparece sozinho aí. Ele volta para além. Então vamos lá. Ele volta para além, né? Aí aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto B, certo? Ó, mas qual que é a diferença? No ponto B, a gente vai ter o ângulo alfa mais 60, certo? Ó, não é só o ângulo 60, não. É o ângulo alfa que já tinha originalmente, mais o ângulo de 60 graus, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter R vezes o cosseno de alfa mais 60, né? Que isso aqui vai dar igual ao x, né? A coordenada x do ponto B. E a mesma coisa para a coordenada y, né? R vezes o seno de alfa mais 60, igual a coordenada y do ponto B, certo? Eu vou calcular as projeções dele também, tá bom? Aí aqui, gente, a gente precisa saber, né? Cosseno da soma e o seno da soma, né? Eu escrevi aqui pra gente, ó. Cosseno de alfa mais beta é o quê, né? É o cosseno alfa vezes o cosseno beta menos o seno alfa vezes o seno beta, certo? E o seno de alfa mais beta é o seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa, ok? Aquelas formulazinhas, né, pro arco da soma, né? Tanto do cosseno como do seno. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos abrir aqui as contas, né? Fazer essas substituições.
Aí, gente, a gente vai ter a seguinte coisa aqui, ó. O nosso cosseno de alfa mais 60, fazendo aqui por essa linha aqui de cima, né? Por essa identidade aqui de cima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cosseno alfa vezes o cosseno de 60, certo? Aqui é como se o 60 fosse o beta, menos seno alfa vezes seno de 60. Aí vamos lá, só ajeitando, né? Cosseno de 60, pessoal, é 1/2, certo? Então vai ficar cosseno de alfa sobre 2, né? Que é cosseno de alfa vezes 1/2. Aí menos o seno de 60, gente, é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 3 vezes seno de alfa, tudo isso sobre 2. Eu até poderia, né, se eu quisesse, deixar isso aqui como sendo uma fração só, né? Porque aqui os denominadores são iguais, né? Não, mas pode deixar assim mesmo. Também não faz diferença, não. Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o seno, certo? Ó, o seno de alfa, questão é que ela já não está mais faltando muitas coisas para se acabar. Seno de alfa mais 60 é quem? É o seno de alfa vezes o cosseno de 60, certo? Ó, por essa identidade aqui de cima, né? Mais seno de 60 vezes o cosseno de alfa. Então vamos lá, né? O cosseno de 60 é 1/2, então vai ficar seno de alfa sobre 2 mais o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então fica raiz de 3 vezes o cosseno de alfa dividido por 2. De novo, né, eu poderia até juntar eles em uma fração só, mas também não precisa. Certo, gente? Ó, então já descobri aqui quanto que é o cosseno de alfa mais 60, quanto que é o seno de alfa mais 60, né? Então vamos lá. Para calcular o R cosseno de alfa mais 60, gente, vai ser o quê? Eu multiplico tudo isso aqui, ó, o cosseno de alfa mais 60, eu multiplico todinho por R. Então vai ficar o quê? Vai ficar R cosseno alfa sobre 2 menos raiz de 3 vezes R vezes seno alfa sobre 2, tá bom? Aí, gente, por que que eu disse, né, que ia desaparecer os R's, né? A gente tem esses valores aqui, ó. A gente tem o valor do R cosseno de alfa e do R seno de alfa. Quanto que mede o R cosseno de alfa? R cosseno de alfa mede 10, certo? Então fica 10 dividido por 2, que dá quanto? Dá 5. O R seno alfa, a gente também tem um valor para ele. Ele mede 6. Então fica raiz de 3 vezes 6 sobre 2, que dá igual a 3, né? 3 raiz de 3. Então, gente, ó, R cosseno alfa mais 60 é igual a quanto? É igual a 5 menos 3 raiz de 3. E essa daqui, gente, é a coordenada x do ponto B, certo? Essa daqui é a coordenada x do ponto B, 5 menos 3 raiz de 3. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o R seno, para achar a coordenada y. Então vai ficar R vezes seno de alfa sobre 2, mais raiz de 3 vezes R vezes cosseno de alfa sobre 2. E a gente tem o valor do R seno. O R seno é quanto? É 6, lá em cima, lá pela projeção que eu calculei, ó. O R seno é 6, então fica 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Mais o R cosseno é quanto? É 10, né? Então fica 10 por 2, que dá igual a 5, né? Então fica 3 mais 5 raiz de 3. Isso daqui, gente, é a coordenada y, certo? Isso aqui é a coordenada y do meu pontinho B, certo? Pronto, achamos aqui a coordenada x e a coordenada y do ponto B. Vamos lá, até escrevi aqui, ó. Portanto, o B, né? Ele é o quê? Ele é o 5 menos 3 raiz de 3 no lado x e 3 mais 5 raiz de 3, né, no lado y, certo? Aí, como a gente quer o ponto médio, né, só para terminar, o ponto médio, como é que a gente faz, gente? A gente soma as coordenadas dos pontos e essa soma a gente divide por 2. E foi isso aqui que eu fiz, ó. Na coordenada x, a gente tem quem? A gente tem o 10, que é o x do ponto A, mais 5 menos 3 raiz de 3
que é o x do ponto B, né, que a gente acabou de descobrir. A gente faz essa soma e dividimos por 2. 10 mais 5, gente, é 15. Então fica 15 dividido por 2 menos. E o 3 ele fica sozinho, né? Que é 3 raiz de 3 sobre 2, né? Então fica na coordenada x do ponto médio. 15 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2. E a coordenada y do ponto médio é o que? A mesma coisa. Você vai somar a coordenada y dos dois pontos e aí você divide por 2. Então a gente tem o do ponto a coordenada y ele mede 6. Então fica 6 mais 3 mais 5 raiz de 3, né? Que é a coordenada y do ponto B. Aí a gente tem, ó, 6 mais 3, 9, 9 sobre 2, mais 5 raiz de 3 sobre 2. Essa daqui é a coordenada y do ponto médio da reta AB. Vamos lá, qual é o item correto? O item correto, gente, é o item C de casa. Tá aqui, ó, 15 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2, 9 sobre 2, mais 5 raiz de 3 sobre 2. É isso, gente. Chegamos aqui no final de mais uma questãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Digam aí, né, se vocês gostaram, se vocês acharam fácil, acharam difícil, se vocês conseguiram fazer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. É isso, gente. Até a próxima.